Meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou grato a Deus pela bênção, estou grato a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa noite. Meu pastor, verifique se está ligado, por favor. Eu acho que está ligado. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou grato a Deus pela bênção. Grato a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa noite. Feliz pela oportunidade de estar participando deste momento especial da Igreja do Senhor Jesus aqui no estado de Alagoas, precisamente na capital, em Maceió. Tributo a Deus louvor pela vida do reverendo pastor Orisvaldo Nunes de Lima, servo do Senhor que Deus tem levantado neste tempo para esta grande empreitada. E nós glorificamos ao nome do Senhor Jesus. Pastor Orisvaldo, eu tenho que falar isso nesse altar. Ele tem sido uma bênção de Deus para o Brasil. Nós lá embaixo gostamos de ouvi-lo, somos edificados pela sua mensagem que é ministrada desse altar. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Herman Trindade, que Deus em Cristo permaneça abençoando a vida do amado servo de Deus, pela vida do pastor Wilson, que é o coordenador desta região, pastor Zito, que é o líder desta juventude, que Deus em Cristo permaneça abençoando a todos os líderes, a todos os jovens. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Paulo César. Pastor Paulo César é um amigo de longas datas e estou alegre em poder revê-lo nesta noite. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Iremos ler apenas o verso 3, aonde está o tema deste grande congresso. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3 e verso de número 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A primeira parte do verso 4. O Senhor chamou a Samuel. Eu vou contar até 3. E eu queria que vocês falassem o tema do congresso. Vamos lá? 1, 2, 3. Antes que a lâmpada se apague, Deus chama você. Podeis ocupar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, juventude de Deus, eu estou glorificando ao Senhor, porque o Santo Espírito de Deus dirigiu a liderança dessa igreja para escolher um tema tão relevante como esse. Eu confesso aos irmãos que existem passagens bíblicas que você cita em uma mensagem, mas você passa anos e você nunca para falar desse personagem e desse cenário. E neste final de semana, diante deste tema, eu pedi ao Senhor Espírito Santo que iluminasse a minha mente e fizesse compreender a mensagem bíblica que existe dentro desta história que é comunicada por este tema. E o Senhor Deus me fez compreender a urgente mensagem, a necessária mensagem que existe dentro do tema escolhido pela liderança dos jovens, pela liderança da igreja. A vocação de Samuel, o chamado de Samuel, traz grandes lições para a nossa geração. Nós precisamos compreender que assim como Samuel, a nossa geração também está enfrentando grandes, terríveis, horrendos desafios para honrar o nome do Senhor.
para manter a pureza, para alcançar, para viver o que o Senhor Deus tem reservado, o que o Senhor Deus tem determinado para a nossa vida. Mas eu compreendo, jovens, que para nós entendermos a mensagem bíblica que está dentro desse texto, nós precisamos recapitular a história, porque aí nós entenderemos o cenário que Deus está trabalhando. E sabe o que é que eu glorifico a Deus? Porque quando eu entendo o cenário que Deus chamou a Samuel, eu logo compreendo que apesar de toda a crise, Deus está no controle da história e nem tudo está perdido. Quando nós lemos os primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, nós precisamos ter em mente que esses primeiros capítulos, apesar de narrar a crise que estava acontecendo no tabernáculo em Siló, que neste tempo era a capital da adoração, ainda que nós estamos lendo as dores que viveu Ana para gerar um filho, nós precisamos ter em mente que este cenário, que este período histórico é o tempo dos juízes. Então, quando eu quero entender a história de Samuel, eu preciso trazer à memória a mensagem dos juízes. Existem 3 mensagens essenciais no livro dos juízes. 3 mensagens que é contada com os fatos registrados no livro dos juízes. E quais são elas? Eu lhe falo. A primeira, a característica daquele povo naquela altura da história, a apostasia. A primeira mensagem do livro dos juízes é a apostasia. A segunda mensagem que existe no livro dos juízes é o juízo de Deus, porque essa é a forma que Deus reage, essa é a forma que Deus corrige, essa é a forma que Deus atraía para si o seu povo, para próximo dele, era por meio do juízo. E a terceira grande mensagem revela a essência de Deus, que é a misericórdia. Daí então nós entendemos o grande amor de Deus, porque o povo, com a apostasia, o povo mudou, o povo alterou a sua cultura, o povo mudou as suas práticas, mas Deus é imutável, e porque Deus é imutável, as suas promessas continuam, e porque as suas promessas continuam, Ele trabalha em nós, Ele trabalha por nós, para cumprir os seus propósitos em nossa história. Bem, quando eu leio então o livro dos juízes, compreendendo que a característica central deste povo é a apostasia, quando eu leio o último versículo do último capítulo, é bem claro. Esse era o caráter deste povo. E os homens faziam o que parecia reto aos seus olhos. Pastor, o que representa isso? Olha, isso é o fundo do poço, é o caos da história. É só nós lembrarmos o que Deus falou a Josué, é só nós lembrarmos o que Deus impôs a Josué, é só nós lembrarmos o que ao longo do tempo da caminhada, antes de entrar na terra, Deus falou a Josué: ordene o povo que ao entrar na terra, não se mancomune, não se contamine, não se dobre diante de outros deuses. Por quê? Porque esse é o meu povo, esse é um povo separado para mim, é um povo que vai levar a minha glória. Entenda, antes de Deus dar a terra, antes de Deus dar o projeto do tabernáculo, Deus deu a lei. Como é que é, pastor? Eu falo de novo. Antes de Deus levar Moisés ao monte e dar o projeto do tabernáculo, antes de Deus, por meio de Josué, introduzir o povo na terra, Deus deu a lei. Aí você me pergunta, pastor Danilo, por que Deus deu primeiro a lei? Porque o culto não seria do jeito que o povo queria, o culto seria da forma que Deus estabeleceu.
A forma de viver na terra não seria como as outras nações. A cultura desse povo não seria fruto das influências de outras culturas, porque quem estava naquela terra, que eram os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, as nações, as clãs, as tribos que estavam ali, eles foram julgados por Deus, eles foram expulsos daquele lugar pela sua cultura de pecado, pela sua conduta pecaminosa. E Deus estava introduzindo uma nação santa naquela terra, para glorificar o seu nome, para estabelecer a sua glória naquele lugar. Agora compreenda, quando Josué entra na terra prometida, a geração de Josué tem profundas experiências com Deus. A geração de Josué conhece Deus. A geração de Josué viveu a glória de Deus. A geração de Josué fala. A geração de Josué ensina. A geração de Josué vive aquilo que ensina. É a geração de Josué que viu a muralha cair por terra. É a geração de Josué que viu o Rio Jordão abrir no meio. É a geração de Josué que julgou o pecado como pecado. A geração de Josué é uma geração moral. Fale comigo, geração. Não, é congresso de jovem, pode ser melhor. Fala geração moral. Aí você me pergunta, pastor, o que é uma geração moral? É uma geração regida por princípios. E nem sempre ser regida por princípios é ser regida pelo que eu gosto. É ser regida pelo que tem que ser. Não é pelo que eu quero que seja. Essa é a geração de Josué. Mas aí os primeiros capítulos do livro de Josué vai falar, de Juízes vai falar. Morrendo Josué, morrendo a geração de Josué, nasceu uma nova geração que não conhecia Deus, que não conhecia os feitos de Deus. Aí eu te pergunto, é moral essa geração? Tem princípio essa geração? Conhece Deus essa geração? Tem relacionamento com Deus essa geração? Mas qual é esse povo? É o povo de Deus. É o povo de Deus que não conhece Deus. É o povo de Deus que não conhece os princípios da palavra de Deus. E aí qual o resultado disso? Se eu não conheço Deus, se eu não conheço o princípio, se eu não ouço, se eu não aprendo, se não é gerado em mim, como eu vou viver? Irmãos, tudo que eu faço, tudo que você faz, jovem, está fundamentado em dois princípios: o que você gosta e o que você crê. Tudo. Por que você veio para a igreja hoje? Porque você crê. Por que você dá glória? Porque você crê. Por que você estuda? Porque você quer se formar. Por quê? Porque você crê, você gosta, você se aproxima do que você gosta, você faz o que você crê. É duas forças motrizes. E aí a minha Bíblia vai falar: a fé vem pelo ouvir. Então o que eu ouço gera fé em mim. E fé é muito mais do que um sentimento. Fé é muito mais do que pedir. Fé é muito mais do que querer. Fé é obedecer. Fé é atitude. Fé é comportamento. Ora, o que escreveu Tiago: mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Porque fé sem obra é morta. Sabe o que é isso? Quando eu ouço, eu aprendo. Quando eu ouço a palavra, é gerado em mim fé para praticar a palavra. E aí a minha conduta diária é outra. Mas a geração pós-Josué não ouve. Sabe o que é isso? Na proporção que a geração de Josué vai acabando, vem uma outra geração que vai falando assim: mudou, gente. Já estamos na terra. O tempo passou. Agora é outro jeito. Agora é outro estilo. É legal o que Josué viveu.
É legal o que eles viveram, mas agora é o nosso tempo. Agora é do nosso jeito. E a palavra vai se afastando. E aí não tem mais princípio. Aí o moral se torna imoral. Como é que é, pastor? Imoral. E esse imoral é só a transição. É alguém que é contra. É alguém que não fala. É alguém que não exerce a comitação. O que eu aprendi aqui, eu tenho que ensinar aqui, porque não pode parar. O princípio é um só. Não entendi, pastor? É mais ou menos assim. O que eu aprendi, eu tenho que viver e eu tenho que ensinar. Porque passa tempo, mas Deus continua o mesmo. Passa gerações, mas a palavra é a mesma. Você quer ver o que uma igreja cheia do Espírito Santo? Pega a igreja do avivamento de Atos 2, verso 42 em diante. E perseveravam. O que é isso, perseverar? É fazer força, é perseguir. E perseveravam no que? Na doutrina dos apóstolos. Fala comigo, na doutrina. Fala comigo, na doutrina dos apóstolos. Doutrina é singular, apóstolo é plural. Sabe o que é isso? É muitos apóstolos, diferentes pessoas, de diferentes lugares, de diferentes temperamentos, mas a doutrina é uma só. O princípio é um só. Só quem está entendendo o que Deus está falando, erga tuas mãos e glorifique ao Senhor. É um só. Aí o povo para. Não, agora nós vamos viver um novo tempo, de um novo jeito, de uma nova forma. E aí não se ensina mais. E quando ninguém ensina, logo vai parar de viver. Cessou a palavra, está diminuindo a palavra. Ainda tem sacrifício? Tem. Ainda tem nuances? Tem. Mas a cultura está sendo assediada, seduzida, porque essa é a maior perseguição da igreja. A maior perseguição da igreja na nossa geração não é ir para as arenas. Não tem ninguém com leões, tigres para destruir, para estraçalhar. Não, a nossa maior batalha, sabe qual é? Sedução. Eu posso falar de novo? O maior desafio dessa geração é a sedução. E eu estou glorificando a Deus, pastores, porque Deus levantou uma liderança nesse lugar. Que todo polo, toda região que você vai, você vê um exército de jovens assim. Eu quero Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero palavra. Só você que crê que a obra vai continuar, que não vai parar. Que Deus está levantando um exército poderoso que vai fazer a diferença nesse tempo. Erga tuas mãos ao céu e glorifica aquele que tem o controle da sua obra. Agora tem uma geração imoral e um abismo chama outro abismo. Sai da moral para imoral e nasce uma geração amoral. Isso é pior, não conhece nada. Não conhece nada. Pode até ir, pode até falar, mas não conhece, não tem experiência. E aí qualquer vento vai, qualquer coisa fala, qualquer coisa canta, qualquer coisa serve, o que agrada serve. Aí o princípio é esse: não havendo rei, os homens faziam o que parecia reto aos seus olhos. Aí o centro deixa de ser Deus e passa a ser os homens. E aí é uma geração amoral que desconhece, mas ainda tem verdade no tabernáculo, mas ainda tem culto no tabernáculo, mas ainda tem sacerdote no tabernáculo.
Mas essa crise que está no meio do povo, senhores pastores, nesse tempo, essa crise que está no meio do povo nesse tempo, começa a se avizinhar do tabernáculo. Aí tem 2 meninos, porque não tem como falar o nome desses meninos, porque o próprio texto vai comparando uma coisa a outra, um comportamento ao outro. Quem, pastor? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias pega o problema lá de fora e traz para dentro do tabernáculo. E aí já não é mais imoral. A crise não é mais com a imoralidade ou com a amoralidade. Agora é perversão. Não entendi, pastor. Você vai entender agora. Esses jovens, olha o que o texto diz sobre ele: filhos de Belial, filhos de Eli, filhos de Belial. Como é? Ímpios, inúteis. O costume deles, eu vou falar primeiro o que o céu chama, o rótulo, o caráter. Eles são ímpios. E qual o costume desses ímpios? Está embaixo: o culto. Eles pervertem o culto. Mas tem um segredo aqui no meio, entre ser filho de Belial e o costume pecaminoso. Sabe o que tem no meio? Eles desprezavam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Não entendi, pastor. Você entendeu? Eles viviam no templo, estavam no templo, lidavam com o templo, mas não tinha comunhão com Deus. Pastor, por que esses meninos são assim? Será que dá para você comparar? Porque no mesmo tempo que eles estão, Samuel também está. No mesmo tabernáculo, melhor dizendo, que eles estão, Samuel também está. No mesmo ambiente que eles estão, Samuel também está. Então por que eles são assim? Por que eles são assim, irmão? Começa na intimidade. Você me ajuda a pregar? Você me ajuda a pregar? Eu falo para você e você fala para alguém. Fala: o segredo é a intimidade. Vai, fala: o segredo é o relacionamento com Deus. É lindo ver esse exército de jovens, mas eu não tenho dúvida que 2020 Deus está marcando com Joade. Eu não tenho dúvida. Eu sei que tem gente que não está entendendo o que Deus está fazendo. 2020 Deus está marcando com Joade, com vida de intimidade. Quem tem intimidade não muda. Quem tem intimidade cada vez mais se aproxima. Quem tem intimidade conhece o que ele gosta, faz o que ele gosta, faz o que ele ama. Quem quer viver uma vida de intimidade com o Senhor, erga a tua mão e adore ao nome de Jesus. Ofni e Finéias não saía do templo. Ofni e Finéias não tirava o pé do templo. Comia da carne, gostava da gordura, mas não se importava em uma vida de intimidade. Não adianta estar nesse lugar e não desfrutar do que tem neste lugar. Por favor, não perca a oportunidade. Jesus quer te renovar. Não perca a oportunidade. Jesus quer te batizar. Não perca a oportunidade. Jesus quer te dar dons espirituais. Só quem está entendendo o momento da história que você está vivendo, não despreze, não despreze, não despreze. Deixa eu falar com você aqui. Ninguém é jovem a vida toda.
Que vocês não ouçam o que eu já ouvi aqui no altar. Pastor Paulo, com essa forma educada dele, pastor, que ele me conhece desde os 18 anos de idade, ele olhou, Danilo, porque ele me conheceu magrinho, jovenzinho. O tempo passa. Moças, moços, me ajuda a pregar. Me ajuda. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala, o tempo passa. É com Joad Kids que está acontecendo ali? Daqui a pouco, com Joad Kids vai estar aqui. E você vai estar no círculo de oração. Você vai estar no altar, no campo, trabalhando, ganhando almas para o Senhor. Mas para isso acontecer, você não pode perder essa oportunidade. Será que você entende o que Deus está fazendo? Deus está derramando uma chuva sobre o estado de Alagoas, uma chuva de avivamento. Oh meu Deus! Deus está derramando uma chuva de poder para levantar uma geração. Não perca tempo! Não perca tempo! Não perca a oportunidade! Te encha do Espírito Santo! Era Shabai Kelei Bantori Alabás. Oh, presença de Deus! Tem coisa que você aprende lá fora. Coisa que você aprende na escola. Coisa que na faculdade aprende. Tem experiências que você vai viver no processo da vida. Agora, intimidade com Deus. Intimidade com Deus, ó. O problema é que tem uma geração que quer estar até no templo. Mas para que esse negócio? Juntar um monte de jovem para ficar aqui. Ofni e Finéias não queria saber disso. Esse negócio de orar, esse negócio de jejuar, esse negócio de falar línguas estranhas, esse negócio de chorar em culto, essa coisa de ir para a escola dominical, esse negócio de ir para culto de ensino, vida de consagração, vida de santificação. Para que isso? Vamos viver as nossas emoções. E aí vai se tornando filho de Belial. Se você for cheio do Espírito Santo neste congresso, o seu hoje vai definir o seu futuro. Oh, tem gente que entendeu. Oh, eu vou falar melhor, você vai entender. O seu futuro está sendo definido agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Só quem crê que o seu futuro está sendo decidido agora, erga as tuas mãos ao céu comigo. Não perca a oportunidade. Não viva na casa do Senhor sem ser cheio do Espírito Santo. Eu estou falando com você também que saiu, que se afastou. Você é de Deus. Não perca tempo. Você nasceu para o altar. Volta depressa para o altar. Você é de Deus. O problema é que esses meninos, eles não se importavam muito com essa coisa de intimidade com Deus.
E é fácil você conhecer quem não tem intimidade com Deus. Ele tem a cara do momento. Ele está na altura da moda. Ele está na tendência do tempo. Ele parece, porque a mente dele é produto do meio. Ele briga as brigazinhas, ele guerreia as guerrazinhas, ele fica. Agora, quem tem intimidade? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite. Eu estou crendo que Deus quer marcar vidas aqui neste lugar. Eu vou falar de novo, eu estou crendo que Deus quer marcar vidas aqui neste lugar. Me permita, pastor, por favor, me permita. Ô moça, procure uma moça e pegue na mão dela assim, olha profundamente nos olhos dela. Ô moço, procure um moço, pegue na mão dele assim, não é fazer corrente não, pegue assim, olhe no olho dele. Fala, vai acabar o Conjoade. O Conjoade 2020. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui no Conjoade 2021. Mas o que nós vamos viver no Conjoade 2021 vai ser maior do que nós estamos vivendo nesse congresso, porque o que nós estamos recebendo não vai perder. Não vai perder. Porque vai viver uma vida de intimidade com Deus. O problema é a concepção de intimidade. O problema é como eu desenvolvo intimidade com alguém. Olhe para mim aqui, jovem. Olhe para mim aqui, moço. Olhe para mim aqui, moça. Nós estamos na geração de amigos virtuais. Que coisa, né? Antes, era assim ou não era, pastor? Batia na porta, sentava na sala, tomava café, conversava assuntos, abria o coração, chegava perto do amigo, não precisava nem falar palavras, o amigo olha um para o rosto do outro e já sabe como ele está. Isso é amizade íntima. O problema é que hoje é só uma carinha. Hoje é VC, ok, OK, que é ok. O O e o K. Meu Deus. Me ouve aqui. Intimidade não se desenvolve assim. Qual é o nome do senhor, pastor? Intimidade, você, vem aqui por favor, se aproxima, começa a andar junto. Intimidade, ela vai se estreitando ao ponto que você tem liberdade de falar com a pessoa o que não fala com ninguém. Intimidade não é desenvolvida no meio da multidão. Intimidade é desenvolvida nas conversas secretas. Pastor, a nossa geração, obrigado. Não aqui, o estado de Alagoas está livre disso. Mas eu prego em vigílias em alguns lugares que tem no mínimo 10 pregadores.
É vigília. O cartaz com 30 cantores é uma noite de oração. Calcule aí uma vigília com 10 pregadores e 30 cantores. E é vigília. Mas isso é pouco. Entra no Facebook. Está lá a live da oração. Você já viu? Eu vou orar na live. Vou orar. Na onde? Na live. Estou buscando a quem? A Deus. Mas tem que me ver. Estou buscando a Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Vamos lá, Mateus capítulo 6. Isso aqui é para quem quer intimidade. Quando você for orar, é intimidade que você quer. Quando você for orar, desliga. Isso é para quem quer intimidade. É para quem não quer perder tempo no templo. É para quem não quer perder a oportunidade de viver uma vida cheia, uma vida de santidade, crescimento espiritual. Entra em um lugar de intimidade. Qual o lugar de intimidade na sua casa? Onde é que você recebe as pessoas? Colegas, estranhos. Senta no sofá, vamos conversar, não é assim? Vem aqui na área, no alpendre, no terraço. Vamos para a mesa da cozinha. Ninguém chama visita para o quarto. Ninguém chama visita para o quarto. Só entra no quarto quem é íntimo e tem compromisso e aliança. Só entra no quarto quem é íntimo, quem tem compromisso e quem tem aliança. Quem não tem aliança passa pelo corredor, mas não entra no quarto. É intimidade que você quer? Aí Jesus fala, quando você for orar, não é a sala, não é a cozinha, não é o banheiro, entra no quarto. Mas aí, pastor, alguém pode ficar olhando para dizer que tem que ser íntimo. Fecha a porta do quarto. A sós com Deus. Erga tuas mãos ao céu, erga tuas mãos ao céu. Não abaixa, não abaixa, não abaixa. Ah, o inimigo está querendo seduzir a minha geração. Não, você consegue ficar assistindo um filme de 2 horas. Você consegue ver novela. Você consegue ir no cinema. Você consegue ficar 4, 5 horas no WhatsApp, no Facebook. Mas você não consegue passar 20 minutos de joelhos. A sua mente não se concentra. Mas Deus está levantando uma geração que vai viver uma vida de intimidade. Recebe graça para orar. Recebe graça para se separar. Recebe, recebe. Você não é da geração de Ofni e Finéias. Você é da geração de Samuel. Você é o Samuel que Deus está levantando nesse tempo. Geração que ora. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Deus vai ouvir da glória o gemido do conjoade no ano de 2020. Essa geração vai tocar a cultura desse estado. Coisas de quem não ora. Coisas de quem não conhece aquele com quem ele se aproxima. Eu me casei fazem 10 anos. E a minha esposa
Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou do interior. Na verdade, sou de São Paulo, moro no interior, região serrana, Paraíba do Sul. Meu pastor João Alto. Meus irmãos, moças, minha esposa cozinha muito bem. Mas a nossa região sofre influência de Minas, e lá come muito jiló. Eu odeio jiló. E ela foi fazer algo que, para me agradar, fez um monte de coisa e fez jiló. Eu comi uma pontinha só para certificar que não gostava mesmo. Mas tem coisa que Deus só vai falar com o íntimo. Passou uns dias, ela conversando, amor, eu falei, amor, deixa eu falar um negócio para você. Não gosto de jiló não. Aquele dia você não falou nada. É, amor, mas agora já tem liberdade. Porque na proporção que você... Isso é para quem ama e quer ser íntimo. Se você ama e quer ser íntimo, quem ama quer agradar. Quem é íntimo aprende a agradar. Posso falar de novo? Quem ama quer agradar. Quem é íntimo aprende como agradar. Pastor, você está falando de Ófine e Finéias. Simples. Eu lhe falei no começo da mensagem. Antes do tabernáculo e antes de entrar na terra, Deus estabeleceu a lei. Por quê? Porque a coisa tem que acontecer do jeito dele. O culto é para Ele. A adoração é para Ele. A primazia é Ele. Ófine e Finéias não tem intimidade, está no templo, mas não se importa com Deus, despreza as coisas de Deus, mas lida entre os homens. E aí o que é que acontece? Quando ele vê alguém vindo com sacrifício na mão, ele não pensa em Deus, ele pensa nele. Ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar a ele. E aí o que é que ele fala? Vamos mudar esse culto. Não, esse culto tem que ficar com o meu jeito. Esse culto tem que ter meu emblema. Esse culto tem que parecer comigo. E aí esse tipo de gente que quer mudar aquilo que Deus estabeleceu, ele quer influenciar jovens. Ou não? Essa turma que quer mudar aquilo que Deus estabeleceu, ele quer mudar a mente dos jovens. Ófine e Finéias chama um moço, seduz o moço e fala, vou te dar agora um cargo de autoridade. O que? Um garfo. E com esse garfo você vai falar no meu nome. Quando está vindo, vai lá. Os homens que estão sacrificando estão lá com os animais, estão lá com as carnes. Pega o garfo, fala que fui eu que mandei. Enfia o garfo no caldeirão. E o que sair fala que é meu. E tem um monte de menino fazendo o que aqueles que não têm comunhão com Deus estão mandando. Eu vou falar de novo, o culto é para Deus. Você me ajuda a pregar? Me ajuda, me ajuda. Vamos falar, eu sei, eu creio no que Deus quer fazer, mas Deus quer fazer mediante o que Ele está falando no seu coração. Me ajuda, por favor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala, o culto é para Deus. Pega na mãozinha dela, pega na mãozinha dele, fala, o meu culto, o seu culto é para Deus. Fala, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Fala, você não canta para mim, eu não canto para você, eu canto para Deus. Eu vivo para Deus. Tem gente entendendo, Não, se é para Deus, erga tuas mãos ao céu e glorifica.
Eu vou falar de novo. Se é para Deus, erga as suas mãos para o céu e glorifica. Não tem que mudar os hinos, não tem que abaixar, tem que tirar o sal, tem que destemperar a mensagem. Deus é o Senhor da igreja e Ele é santo. Não, eu não preciso cantar igual o mundo canta. Eu não preciso dançar igual o mundo dança. Eu não preciso mudar o culto por causa do pecador, porque o culto não é para o pecador, o culto é para Deus. Quem é adorado é Deus. Não tem que mudar a identidade da igreja para buscar o mundo. O arrependido tem que vir com seu pecado e se arrepender. É para Deus. Eu não faço parte da geração de Ofni e Finéias. Eu não vou mudar o que Deus estabeleceu. Seja renovado por Deus. Seja renovada por Deus. Persevera naquilo que Deus te chamou. Essa coisa de quem não tem intimidade. Pensa que culto é show pra si. Mas dá pra melhorar. Como é que é, pastor Danilo? Dá pra melhorar. Porque tem gente que pensa, e não é aqui não, é em outros lugares, que a adoração começa. Que hora começou o culto hoje? Que a adoração começa às 6 horas da noite. Não. A adoração começa às 6 horas. O culto começa que hora? 6 horas. Culto doutrina, 7 horas. O culto começa que hora? O culto. E quem vem receber o culto? Deus. E onde é que Deus está? Na igreja. Posso melhorar a pergunta? Aonde é que Deus não está? Aonde Deus não está? Então eu tenho que cultuar aqui, porque Deus está aqui. Mas onde eu me encontro com Deus aqui? É aqui que eu me encontro com Ele? Não. Ele é onipresente. Aumenta o volume da voz. Aumenta. O volume da voz fala: Deus é. Pode ser melhor. Deus é. Onipresente. Me ouve aqui, me ouve aqui, me ouve aqui. Você está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Eu vou perguntar de novo. Tem gente que parece que não está. Você está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Pois bem, esse Deus que está aqui neste momento, Ele estava com você quando você acordou. Esse Deus que está aqui neste momento, Ele estava com você quando você estava se alimentando. Esse Deus que está aqui nessa noite, Ele estava com você quando você estava conversando. Esse Deus que está aqui, que você está cantando para Ele, Ele ouviu todas as palavras que você falou durante o dia. E aí Paulo vai escrever aos Romanos, o que, pastor? Capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício. Mas o que é sacrifício? Vamos para a antiga aliança. Sacrifício é pegar um animal, levar ao altar, imolar, queimar a sua gordura. Não precisa fazer mais isso, porque
um sacrifício perfeito foi oferecido lá no Gólgota. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Aí Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha vida, a minha conduta, o meu pensamento, o meu comportamento é o meu culto de vida a Deus. Só quem entende, erga a tua mão e glorifica. Só quem entende, erga a sua mão e adora. Se você está ouvindo a voz de Deus, glorifique o nome do Senhor. Seu culto vai melhorar. Eu vou falar de novo: o seu culto vai melhorar. Tem gente que entra num ambiente como esse, não consegue chorar, não consegue falar em línguas estranhas, não sente a presença de Deus. Olha como você viveu o seu dia, olha quantas palavras você falou nesse dia, olha o nível dos assuntos que você falou. Quebra isso agora, quebra isso agora. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Pede perdão, te arrepende. Jesus quer mudar a tua história nessa noite. Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui neste lugar. O culto de Ófine e Finéias quer comprometer o que acontece no tabernáculo e alterar a forma que vive. Começa a terminar, senhores obreiros, mas está tudo no mesmo lugar. Você só me faça um favor, você só me faça uma gentileza, se puder duas. Eu te falei de uma crise moral, uma crise imoral, amoral, perversão. Eu falei para você de uma crise religiosa. Mas por favor, não rotule a obra de Deus partindo daqueles que erram. Não coloque o óculos do erro de alguém para rotular o que Deus está fazendo. Porque enquanto Ófine e Finéias estava pecando, Ana estava chorando. Enquanto Ófine e Finéias estava comprometendo a adoração, Deus estava trabalhando na mente de Ana, na alma de Ana. Posso falar de novo? Deus estava trabalhando na mente de Ana e na alma de Ana. Porque o primeiro milagre na vida de Ana não foi abrir a madre. O primeiro milagre na vida de Ana foi fechar a madre. Verso 5 do capítulo 1. E Deus fechou a madre de Ana. Sabe o que é isso? Você pode gerar, mas não vai gerar agora. Por que eu não vou gerar, Senhor? Por que eu não posso? Porque se você gerar, você toma posse. E eu tenho que afinar os seus desejos aos meus propósitos. E tem coisa que é feito nas lágrimas. Na roda do oleiro. Posso, mas não consigo, chora. Posso, mas não chego, chora. É Deus alinhando os seus desejos para que se cumpra o que Ele tem na sua vida, na sua... Deixa eu ver aqui. Quantos pais tem aqui? Quantos pais, mães? Erga suas mãos ao céu. Você crê na palavra de Deus na minha boca? Deus
Deus quer usar a sua casa, pai. Deus quer usar a sua família, mãe, para levantar Samuéis para essa geração. Glorifique o nome do Senhor. Deus achou teu endereço. Estou provando, Ana, porque eu quero usar. Qual a oração primária de Ana? Quero um filho, 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 quero um filho. Faz um milagre, eu quero um filho, faz um milagre, eu quero um filho. Mas aí, e Deus vai dando filho para Penina, dando filho para Penina, e Ana vai chorando, e vai sendo confrontada, até que ela se dobra. E fala, oh Deus, se o Senhor me der, eu devolvo. Pastor Erma, parece que Deus está olhando o sofrimento de Ana e o templo de Siló. Eu provo aqui, porque quando eu der vitória aqui, eu vou mudar aqui. Eu aperto aqui, porque quando eu abrir a porta aqui, eu vou revolucionar isso aqui. Tá difícil, mas eu tenho controle da minha obra. Tá difícil, mas eu sei a hora de resolver. Tá difícil, mas quem sabe resolver o problema sou eu. Quem vai fazer sou eu. Só quem crê na soberania de Deus e no poder que Ele tem de mudar o curso da história, celebre ao nome do Senhor. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Chora, Ana. Estou gerando solução no seu ventre. Antes do sol nascer, a solução chega. Deus tem o dia certo e a hora certa e a forma certa. Nasceu Samuel. Tá tudo normal aqui no templo e tudo indo para a mesma rota. Ana começa a amamentar Samuel. E eu sei o que é isso. Eu tenho uma filhinha de 2 meses e 11 dias hoje, Raquel. Tem uma Rebeca de 8 anos e a Raquel de 2 meses e 11 dias. Ana está amamentando. Você é meu, mas você não é só meu. Você nasceu de mim, mas você não nasceu para mim. Você nasceu do meu ventre, mas você é de Deus. Ana tem um compromisso com amamentar. Quem é mãe que ama o filho sabe o que é isso. Eu quero amamentar meu filho. Eucana é o tempo de subir para oferecer o sacrifício anual. Meu esposo. E Penina está se ardendo de raiva. Esse ano eu não vou, porque o que Deus tem na vida do meu Samuel é diferente. O ano, quando ele desmamar, nós vamos oferecer um sacrifício. Fica, filha, faça o que você colocou no coração. Desmamou o menino, vamos ao templo. Samuel, Eli, sacerdote Eli,
Vive a tua alma. Eu sou aquela mulher que você achou que estava bêbada. É que Deus estava gerando algo no meu ventre em meio às dores. Está aqui meu filho e eu fiz um voto com Deus. Ele foi gerado no meu ventre. Eu amo meu filho, mas eu vou deixar no templo, porque ele é de Deus. Eu vou deixar no templo, porque ele é de Deus. Não fique ninguém sem fazer, por gentileza. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Fale para ela, você é de Deus. Fale para ela, você é do altar. Fala, Deus te escolheu. Você é um milagre de Deus para esse tempo. Você é o escolhido de Deus para esse tempo. O seu lugar é no altar. Você vai ser diferente. Você vai ser referência. Você é o instrumento que Deus preservou para usar nesse tempo. Só quem já se achou, só quem entende o propósito de Deus na sua vida adora. O céu está liberado hoje. O céu está liberado sobre este lugar. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Você é do altar. Você é do altar. Você nasceu para ficar perto. Você não nasceu para ficar longe. Você nasceu para lidar com as coisas de Deus. Você não nasceu para ficar preso às coisas desse mundo. O mundo não te serve. Você não serve para o mundo. Eu falo aqui e termino, porque eu estou crendo no que Deus quer fazer aqui nesta noite. Você quer dizer que Samuel não estava vendo tudo que estava acontecendo, na proporção que ele ia crescendo? Você quer dizer que Samuel não tinha direito de questionar algumas coisas? Você quer dizer que Samuel não via que não era para fazer o que Ofni e Finéias estava fazendo? Não, vou me levantar, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou defender. Não, se ele pode, eu também vou fazer. Entenda o que Deus tem na tua vida. Entenda que é a obra de Deus. Posso, pastor? Vem aqui. Você está vendo o que está acontecendo? Estou vendo. Mas essa briga não é comigo. Eu não estou aqui para ficar brigando. Eu estou aqui para cuidar da lâmpada. Eu estou aqui para crescer. Se eles estão lá na porta do templo fazendo o que é errado, eu quero ficar aqui dentro, amigo, fazendo o que é certo. Se eles estão lá do lado de fora escandalizando, eu quero crescer na presença de Deus. Se eles estão se relativizando lá fora, eu quero intimidade, comunhão, vida cheia do Espírito. Entra pra dentro, vem para o teu lugar. Para de brigar, para de ficar falando, o negócio de Deus contigo é diferente. E essa fase não é para você brigar. Essa fase é para você se encher do Espírito. Fique em pé adorando, fique em pé adorando, fique em pé adorando ao nome do Senhor.
Espírito. Santo Espírito de Deus. O meu lugar é no templo. O meu lugar é no templo. O meu lugar é na presença. O meu lugar é na intimidade. Eu vou falar a palavra aqui. E eu queria que você pegasse com teu coração como promessa. Lá fora, Ofni e Finéias está pecando. Aqui dentro, Samuel está crescendo. Lá fora, Ofni e Finéias está se corrompendo. Aqui dentro, Samuel está crescendo. Lá fora, Ofni e Finéias está perto do juízo. Aqui dentro, Samuel está próximo de ouvir a voz. Chegou a hora. Chegou a hora. Com Joade está perto. Com Joade está perto. Com Joade a luz não apagou. Com Joade o dia está raiando. Chegou a hora. Chegou a hora! Chegou a hora! Está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Vai orar, vai falar em línguas, vai ter dom, é a presença, está crescendo, meu Deus! Está crescendo! Eu não vou brigar com quem se corrompe. Eu vou ser diferente. Eu vou levantar a bandeira da santidade de Deus.